Amigas sábias, boa tarde, Brasil. Sejam muito bem-vindas a mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 13 do livro de Romanos. E eu espero que a gente possa passar um bom momento juntas. Enquanto isso, vamos deixando o Instagram aí anunciar a live para as pessoas que ativaram o alerta, para todo mundo chegar. Sejam muito bem-vindos. Que nós possamos passar esse momento aí nesse comecinho de semana, né? Um momento agradável, que a gente possa falar sobre a graça de Deus, o Evangelho, a sua misericórdia. E hoje a gente vai aprender coisas muito importantes para a nossa vida prática e da nossa caminhada cristã. Então, sejam muito, muito, muito bem-vindos. Olá, sejam bem-vindas. Espero que vocês estejam bem. Daqui a pouquinho já vou chamar o irmão Anderson, que deve estar chegando. E vou encontrar ele por aqui, tá bom? Enquanto isso, se vocês quiserem, para aproveitar e a gente ganha no tempo também, enviem do lado direito do telefone de vocês, vocês conseguem ver um aviãozinho e vocês conseguem selecionar as pessoas que possam se interessar por essa live. Vocês podem mandar um aviãozinho para as pessoas e elas vão ficar sabendo que a live está acontecendo, que já começou. Mesmo porque, como a gente está agora, eu tô sendo a anfitriã, né? Eu que tô recebendo e não o irmão Anderson. Se a pessoa não me seguir, ela não fica sabendo que a live começou, né? Ela vai saber só no momento que o irmão Anderson entrar. Então, se vocês quiserem, se vocês sentirem de fazer assim, né? E quiserem colaborar para que essa live chegue a mais pessoas, podem enviar o aviãozinho para quem vocês quiserem, tá? Amém as saudações, Deus abençoe vocês. Eu vou aqui chamar o irmão Anderson, que já chegou. Tendo tempo. Saudação a todos, Deus abençoe grandemente quem já chegou, que tá aí desde o comecinho da live. Ah lá, acho que ele entrou. Ah! Seja Olá, bem-vindo, irmão Anderson. Deu uma pequena Chegamos. travadinha aí. Deu? E agora, Deu. como tá? Agora, eu tô te escutando bem. Mas e Agora o eu tô vídeo, tá vendo bom? bem. Agora acho que Então tá voltou. bom. Tinha dado uma tremidinha no começo. Ah, Tudo bem, joia. irmão Anderson? Tudo bem, graças a Deus. E você, como vai? Tudo bem também, graças a Deus. Passamos uma semana. Então tá bom. Ó, ótima semana aí para todos que a gente está iniciando e bem-vindos a todos aí à nossa live. Bom, Anderson, eu falei assim que eu pedi para as pessoas enviarem um aviãozinho, porque muitas pessoas que não me seguem acabam não ficando sabendo da live, né? Só ficam sabendo quando o irmão Anderson entra, porque aí eles veem lá na bolinha deles que o irmão tá em live. Então, quem quiser sentir de mandar, acho que fica legal para mais pessoas terem acesso desde o comecinho. Porque às vezes é ruim chegar no meio do caminho e a gente pega o bonde andando, fica meio sem saber qual é o capítulo, o que a gente está falando, né? Então é legal pegar desde o começo. Legal. Muito bom. Né? Então é só ir mandando aviãozinho aí que a gente consegue despertar mais pessoas. Sim, com certeza. Irmão Anderson, eu gosto muito do jeito que o irmão faz a introdução. Se você quiser fazer, explicar, né, como é que a gente vai construindo essa história, sabendo que o livro de Romanos é um livro muito importante, é um dos livros cruciais para a gente entender o Evangelho, e ele tem toda uma construção, né? Não é um livro que a gente pega um capítulo e a gente pode sair tirando conclusões, né, à torto e à direita. A gente tem que saber que ele é um livro que foi totalmente construído, né? Uma carta que foi construída para exortar a igreja que estava ali em Roma. Maravilha. Bom, então sejam muito bem-vindos. O pessoal está chegando agora. Nós estamos com quase 140 pessoas. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Hoje nós vamos falar do capítulo 13 de Romanos. Antes, como a gente sempre faz, nós vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude. Então, quem vai acompanhar com a gente hoje a nossa live, ajuda a gente nessa petição que nós vamos fazer para o Espírito Santo, para Deus, e que a presença do Senhor Jesus esteja conosco. Que, de alguma forma, essa live possa transformar nas vidas e que as pessoas que vão participar, não só agora, mas depois, também possam ter esse interesse de se aprofundar. E, como disse o Senhor Jesus, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, são elas que testificam de mim. Por isso que nós pedimos que o Senhor possa abrir os nossos entendimentos e, através dos nossos lábios, possa transformar a vida das pessoas pela palavra de Deus. Assim a gente pede tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Esse é o nosso dia tão especial, né? Que é o domingo, que a gente se reúne para falar desse assunto tão especial que é a palavra de Deus. É o evangelho que a gente crê.
É o evangelho que muda as vidas, é o evangelho que restaura as pessoas, que muda os corações. Minha internet ou é a internet da Alane? Aqui travou para mim. Travou? Pera lá, então vamos fazer uma coisa aqui que agora eu acho que vai dar certo. Vamos lá, vai dar certo. Tenham paciência, gente. A gente está se adaptando. Agora vai dar certo. Você me ouve bem, Alane? Agora eu estou ouvindo, mas eu não vejo Legal. bem. Não me vê bem? Vamos ver se vai melhorar. Não. Tá bom. Não? Melhorou? Como que tá a imagem? Ela tá meio travada a imagem, meio quadriculada. Pera lá. Vamos ver aqui se eu consigo melhorar, então. Vamos ver se eu consigo melhorar isso aqui. Faz parte das lives, gente. Isso daqui é normal. Live Não assim, saiam gente. da live. Live é assim. Você me ouve bem, pelo menos, Alane? Tô ouvindo super bem. Tá, vamos ver se à medida que for rolando aí, a imagem fica um pouco melhor. Aí, de verdade, a imagem, gente, vocês não precisam nem se preocupar, tá bom? O que vocês precisam se preocupar é com o assunto aqui, que o assunto é fantástico. Travou de novo. Gente, não saiam desesperados. Vamos esperar um pouquinho. Às vezes alguma coisa lá na internet. Ah, acho que ele vai voltar, tá bom? A gente tem um minutinho de paciência. Eu vou esperar ele aparecer aqui de novo e a gente coloca o irmão Anderson de novo, tá bom? Mais importante a gente saber que tudo isso, né, contribui, tá escrito, todas as coisas contribuem para o bem daquele que teme o Senhor. Então, todas as coisas, mesmo esses perrengues, vai nos ajudar, vai nos trabalhando de alguma maneira para que tudo corra bem, tá bom? Então, espera só um pouquinho, que com certeza ele vai voltar com a internet melhor do que ele estava. Vamos ter um pouquinho de paciência. Deixa dados móveis e o Wi-Fi ligado. Às vezes é isso. Se a gente tem que deixar as duas opções, né? Porque se uma trava, o telefone ele entra no outro e fica melhor. Deixa eu ver se ele já tá aqui de volta. E aí eu já vou chamá-lo, tá bom? Para quem chegou agora, a gente está falando sobre Romanos 13, nessa leitura aí que a gente tá fazendo já algumas semanas, né? Hoje está completando já 13 semanas. Ah lá, voltou. Vamos ver. Agora eu acho que não vai ter problema mais. Vamos ver, tomara. Tá bom. Me ouve bem? Tô ouvindo bem e tô vendo bem também. Ah, tá bom. Vamos lá, tomara que dê certo agora. Bom, vamos recapitular então. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta muito importante, como a gente já falou, desde o início. Talvez a carta mais importante de todo o Novo Testamento. Porque é essa carta que vai despertar algumas coisas da base da doutrina do verdadeiro evangelho. Essa carta a gente já consegue aprender muita coisa. Então, Paulo, no início, ele fala da importância da dívida que ele tem com toda a sociedade, com todas as pessoas, porque ele conheceu o verdadeiro evangelho, ele era um cara hiper, mega, super religioso. Ele vai falar da justiça que vem através da fé. No capítulo 2, ele fala um pouco dos judeus, da justiça de Deus para com os judeus. No capítulo 3, ele fala do privilégio dos judeus, até porque o verdadeiro evangelho ele surge através dos judeus, o amor de Deus se manifesta através dos judeus. Depois ele acontece através da falar do amor de Deus para nós, que somos os gentios. No capítulo 6, ele vai falar da graça, do poder da graça, que é o favor imerecido. Gente, quase todas as lives a gente fala dessa palavra graça, a gente frisa a palavra graça, que não é uma instituição, não é uma igreja,
Graça é um favor imerecido que aconteceu lá no madeiro da cruz, essa obra de salvação que Jesus fez por nós. No capítulo 7, ele vai falar um pouco dessa luta, né, de carne e espírito. No capítulo 8 é lindo, todo mundo conhece o capítulo 8, tem o cântico de vitória, é o desabrochar desse novo pensamento, então, dentro da cabeça daqueles que conseguiram entender o que é graça, né, que conseguiram entender o sacrifício da cruz, que conseguiram entender a posição dele dentro dessa, eu vou chamar de trama, tá? Mas a gente pode chamar, vou chamar de trama porque é uma teia mesmo, é uma teia de acontecimentos onde o principal acontecimento é a morte do Senhor Jesus na cruz e onde eu me encaixo dentro de todo esse acontecimento. Eu sou uma pecinha bem pequenininha, então eu não sou o master, né? Eu não sou o cara de todo esse acontecimento, muito pelo contrário, eu tô aqui por misericórdia, eu tô aqui porque alguém me amou primeiro, eu tô aqui porque alguém me encontrou em pecado, eu tô aqui porque alguém teve paciência comigo, como o próprio Paulo escreveu, né? Todos os pecados cometidos ora sobre a paciência de Deus. Então Deus teve muita paciência comigo e ainda está tendo com você que está vendo essa live. Então é muita paciência. Então parou aquela época da gente falar que a gente só tem errinho, que eu tenho falhinha. Não, você tem pecado, né? Você tem pecado, eu tenho pecado e esses pecados são cometidos sobre a paciência de Deus. Isso não significa que a gente tem que ter um senso de libertinagem, que eu posso fazer o que eu quiser. Muito pelo contrário, quando eu reconheço o pecador que eu sou, e quando eu reconheço o tamanho do milagre, o tamanho da obra de salvação que ele fez na minha vida, eu sou muito mais grato. Até o meu louvor é diferente, até o meu glória é diferente. No capítulo 9, Paulo vai começar a falar da situação dos judeus no passado. No capítulo 10, ele fala dos judeus no presente, que era a época dele. No capítulo 11, ele vai falar do futuro de Israel. No capítulo 12, ele começa a falar das nossas relações, né? A relação que eu tenho com o meu próximo, sempre citando que eu tenho que amar o meu próximo. E isso é o capítulo 12. Como que a igreja é constituída? E quando eu falo constituída, gente, não é constituída naquela questão de hierarquia, mas constituída da forma espiritual. Como eu devo agir, como eu devo me portar diante dessa igreja, que é uma igreja invisível, tá, gente? Tem gente da Batista, tem gente da Assembleia de Deus, tem gente da Igreja Católica, tem gente da Metodista, tem gente da Presbiteriana. É uma igreja invisível que segue a Bíblia, que é a palavra de Deus, e isso a gente está falando em todas as lives, né? E agora a gente entra no capítulo 13, e para começar o capítulo 13, nós precisamos retomar um pedacinho do capítulo 12, que é para dar o link, que é para dar liga, para a gente entender o que vai acontecer no capítulo 13. Então, Paulo, no capítulo 12, a partir do verso 9, ele fala do amor, fervor, humildade, benevolência. E os últimos versos do capítulo 12 são: portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E agora a gente faz o plano de fundo para entrar aí no capítulo 13. Tá com você, Alane. Eu vou ficar ouvindo e a hora que você quiser, eu posso entrar para agregar alguma coisa. Antes de eu entrar até no capítulo 13, vou falar uma coisa que o irmão estava explicando, me veio à mente, né? Quando a gente percebe e entende que a gente foi perdoado de todos os nossos pecados, algumas pessoas podem entender a libertinagem. E algumas pessoas, elas se esquecem, eu acho que, embora nós tenhamos sido perdoados, justificados por Cristo, nós lidamos com as consequências dos nossos pecados. E isso é uma coisa que fica muito importante a gente entender. Não é porque fomos justificados por Cristo que os nossos pecados não terão mais consequência nenhuma. Então, por isso que a partir do momento que nós temos consciência de quão pecadores nós éramos e somos ainda, vamos continuar pecando nesse processo de santificação, mas isso hoje, o pecado não nos domina e a gente vai lidar com as consequências do nosso pecado. Que as pessoas podem confundir um pouquinho disso. Porque eu fui perdoado, então esqueceu, passou uma borracha. Mas a gente lida com a consequência do nosso pecado. E é essa consciência que fica muito latente numa pessoa realmente convertida. Porque ela tem noção do que Cristo sofreu no lugar dela. E de 2, ela tem noção também que ela vai lidar com as consequências desse pecado. Então, por isso que ela vai ter... A tendência dela é pecar muito menos.
E as pessoas Perfeito. podem ficar com essa falsa ideia, então, já que eu fui perdoada, vamos abrir a porteira e vamos pecar mesmo. Agora virou festa. Não, porque você teve noção que Cristo morreu inocentemente no seu lugar, e de dois, vão ter as consequências do seu pecado, né? Uma pessoa que traiu, ela vai lidar com o sentimento de ter traído alguém, uma pessoa que roubou, uma pessoa que mentiu, uma pessoa que sonegou imposto, enfim, terá sempre a consequência. E a gente vai ver agora, nesse capítulo 13, o quanto isso é importante na vida do cotidiano, né? Na vida de todos os dias. Então, a gente vai entrar nesse capítulo 13 para entender realmente na nossa vida prática, né? Como que isso lidar? Como é que essa parte se dá? Ah, outra coisinha também que eu vou explicar, porque semana passada eu estava lendo na versão NVI. E hoje a tradução que eu estou usando não é a tradução da Almeida revisada e corrigida, é a tradução da King James. É a Bíblia que eu sempre falo, tá bom? Então, antes que as pessoas falem, ai, não é igual a minha Bíblia. Pode ser que não seja igual à sua, né? As traduções estão aí disponíveis justamente para a gente confrontar e a gente ter uma outra visão de uma tradução que foi tomado um cuidado para que ela fosse feita, tá? Então, se a minha leitura estiver diferente da Bíblia que você está lendo, não se desespere. Justamente, aproveite dessa oportunidade para ter uma outra visão de uma outra tradução. E nesse caso, a tradução da King James foi feita também de um dos manuscritos originais. Então, vamos lá. Capítulo 13, verso 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem receberão sobre si mesmos a condenação. Porque os governantes não são terror para as boas obras, mas para as más. Tu, então, não queres temer a autoridade? Faz o que é bom e terá louvor dela. Mano, essa parte aí as pessoas ficam um pouco perdidas, né? Em relação à autoridade, como que é, porque fala, né? Deus, ele tá sobre todas as autoridades. Aí tem gente que já confunde, falando, então Deus, ele colocou esse governante. Como que fica essa bagunça aí na cabeça de algumas pessoas? O irmão pode explicar pra gente? Claro, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa começar a entender aqui é que Paulo diz o seguinte: toda alma esteja sujeita, alma, né? Então, a gente já pega um conceito de alma que é aprendido em algumas denominações, que alma é o Gasparzinho que vive dentro da gente, né? Aquele ser transparente, né, que vive dentro da gente. Só que Paulo aqui, como ele é um judeu, ele tá usando um conceito judaico, que alma aqui para ele é uma pessoa. Anderson, da onde você tirou isso, né? Se você pegar todo o Antigo Testamento, gente, tudo que eu falar aqui, confrontem. Abra a Bíblia de vocês, pesquisem, né? Não fica só, porque eu ouvi uma coisa, agora o Anderson está falando outra. Não, confronta. Faz como os bereanos, né? Que está escrito lá em Atos, né? Lá, quando o Paulo chega em Bereia, ele fala assim, olha, eu descobri uns cidadãos aí que são mais nobres do que os de Tessalônica. Olha, sabe por quê? Porque tudo que a gente fala, eles recebem com amor, só que eles vão lá e pesquisam, eles olham para ver se está certo. Está escrito em Atos 17, depois você dá uma olhadinha lá que vale muito a pena. Você que está assistindo essa live, a Alane já conhece isso de cor salteado. Os bereanos, então, era um povo que eles ouviam, recebiam de bom grado, quer dizer, com amor, eles não falavam mal, só que depois eles confrontavam com a Bíblia para ver se aquilo que os apóstolos tinham falado realmente era verdade. Então faça a mesma coisa, confronta. Né? O Anderson está falando que graça não é igreja. Pesquise. Vá saber se o que eu estou falando é verdade ou mentira, tá bom? Então, o que Paulo está falando aqui? Ele está falando sobre um conceito judaico de alma. Toda alma esteja sujeita às autoridades. Então, vamos começar por aqui. Alma, ele pega lá de Gênesis capítulo 2, verso 7. Então, Deus sopra o seu espírito dentro do homem e o homem é feito alma vivente. Então, na cabeça de Paulo, o que está sendo alma então aqui? Alma é o corpo mais o espírito. Então, gera a alma, tá bom? Então, a alma aqui é uma pessoa. Quando ele fala, toda pessoa esteja sujeita às potestades superiores. Então, potestades superiores são todos aqueles que estão governando, né? Governando, desde que esse governante não passe por cima da palavra de Deus, da lei de Deus. Tem uma tradução muito boa que fala sobre o mandamento número 5, né? Lá de Êxodo e Levítico, mandamento número 5, honra o teu pai e a tua mãe. Olha que bonito isso, né? Honra o teu pai e a tua mãe. Paulo vai repetir isso depois, né?
que é o primeiro mandamento com promessa, e ele diz de uma forma muito bonita, que eu acho, né, nessa tradução, não é toda a Bíblia que está dessa forma, vós, jovens, obedeçam, honrem o teu pai e tua mãe no Senhor. Ou seja, desde que meu pai e minha mãe esteja no Senhor. Porque vai o pai e a mãe e fala assim, eu pula da ponte, usa droga, né? Eu estou bebendo uma cachaça, bebe também. Peraí, no Senhor. Desde que meu pai e minha mãe esteja no Senhor, esteja dentro da palavra de Deus. Assim também nas autoridades. Se as autoridades estão dentro da palavra de Deus, eu devo obedecê-las, porque elas foram colocadas para o bem, para que mantivessem os bons relacionamentos. Aliás, a maioria dos países tem uma boa Constituição. A Constituição do nosso país é muito boa. Aliás, a maioria dos estatutos das denominações devem estar sujeitos à Constituição do país. Olha que interessante, né? Se você pegar o estatuto, por exemplo, de uma Assembleia de Deus, de uma congregação cristã, de uma igreja batista, elas não vão falar de uso e costume. Pega o estatuto da tua igreja, você que está aí, entra na internet e colocar Estatuto da Assembleia de Deus, Estatuto da Congregação Cristã, Estatuto da Igreja Batista. Leia de cabo a rabo, do começo ao fim, você vai ver que lá não está falando de corte de cabelo, lá não está falando de batom, lá não está falando de brinco, lá não está falando de terno, lá não está falando de gravata, lá está falando do básico para que a instituição possa rodar obedecendo à Constituição do país. Tá bom? Então é disso que Paulo está falando. Que a gente tem que obedecer às autoridades, porque as autoridades estão querendo um bem. Existe um bem por trás disso. A não ser que, vamos falar do povo afegão agora, né? A não ser que aquelas pessoas passem por cima da própria autoridade da palavra de Deus. Tanto que lá no Afeganistão tiraram a palavra república e agora tem um outro nome, né? Então, república é como se fosse um respeito às autoridades e às bases aí para você ter uma boa convivência de valores e assim por diante. É disso que Paulo está falando. Então, toda pessoa esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus e as potestades que foram ordenadas por ele. Se a gente pegar Título no capítulo 3, rapidinho, Alane, já devolvo a palavra para você. Lá em Título está escrito o seguinte, Paulo vai repetir quase a mesma coisa. Olha que coisa interessante. Tito, capítulo 3. Admoesto-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhe obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Ou seja, eu obedeço desde que seja para toda boa obra. É só para simplificar. Sim, mesmo porque Deus deixou 3 maneiras aí da gente que reflitam, né, de organização, que reflitem também a própria soberania e o governo de Deus, né? Ele deixou para nós os governos, as autoridades na terra que vão ter leis, que vão proteger, que vão julgar entre o bem e o mal. Ele deixou o lar, né? A família é também uma representação desse governo de Deus na terra. E a própria igreja local também é uma forma de governo que representa, né? Não tô falando que é igual, gente, que representa a autoridade e o governo de Deus do reino, né? Do reino eterno. Então, essas 3 dimensões, elas colaboram para que a gente... É como se fosse, assim, uma imagem refletida da soberania de Deus. Através deles, né, através de um governo, através da família, através da igreja local, a gente consegue entender como funciona também o reino, né? E por isso que diz também, né? Bendita a nação cujo Deus é o Senhor, porque uma nação em que os governantes se inspiram nos valores cristãos, nos valores entre o bem e o mal, que vão fazer bem essa semelhança, vai ser uma nação que vai prosperar, vai ser uma nação que as coisas vão fluir de maneira mais abençoadas, né? Entre aspas, não sei, mas de maneira mais fluida. E aí também, aqui já aproveito o gancho para puxar a nossa atenção que naquela época, os romanos, o povo de Roma, eles não tinham opção, eles estavam sob o Império Romano, eles estavam dominados por eles, né? E os cristãos estavam dominados pelo Império Romano, e hoje nós temos essa graça, podemos dizer assim, uma graça, de nós podermos escolher nossos representantes, né, do governo. E aí fica o nosso dever também, quando a gente vai votar, como nós temos essa opção, que a gente possa também nos orientar segundo os valores cristãos para escolher aqueles que vão nos representar.
né? Certamente uma nação que escolhe melhor os seus representantes vai ser também uma nação mais que vai ter menos problemas aí, vamos imaginar assim. Não estou dizendo que tudo vai correr a mil maravilhas, mas que chame a atenção para nós. Diferentemente dos romanos, nós temos a opção de poder escolher melhor aquele que vai nos representar conforme as autoridades. Bom, fecha Só esse lembrando, parênteses. Alane, só lembrando e aproveitando esse gancho que você falou, a igreja do primeiro século escolhia os líderes. Pois é, né? Haja vista, se você pegar Atos dos Apóstolos, você vai ver que tinha um problema lá no início da igreja do primeiro século, né? Que as viúvas gregas elas não estavam sendo atendidas pela igreja. E elas foram reclamar com os apóstolos, que foram colocados por Jesus. E aí eles disseram o seguinte: façam o seguinte, escolham então 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito, tragam pra gente aqui que a gente vai orar sobre eles para que eles possam fazer essa parte de administrar os bens para que chegue comida para todas as pessoas. Então, escolheram por voto, né, 7 varões e levaram até os apóstolos lá. Seria muito interessante. Algumas igrejas fazem isso, eu acho muito legal isso, porque, primeiro, tem que ter algumas características e acaba com aquela questão de nepotismo, né, em algumas denominações, é colocar só parente para ficar na frente da igreja. Algumas pessoas que não têm nem condições. Aliás, quando a gente vê Levítico, era uma das práticas de Deus, né? Deus falava assim, ó, eu não quero coxo, eu não quero cego, eu não quero alguém com perna quebrada para servir dentro do templo. É acepção de pessoas? De maneira nenhuma, porque no verso embaixo lá vocês vão ler, e ele falou, mas essas pessoas, apesar de não me servir no templo, elas vão poder comer o pão sagrado, o pão santo. O que Deus estava querendo dizer? Olha, imagina uma pessoa com a perna quebrada e não sacrificar o boi, né? Ia dar trabalho pro boi, o boi ia ter um trabalho enorme para morrer e a pessoa ia ter um trabalho enorme para segurar. Na verdade, Deus estava poupando. E quantas pessoas hoje são colocadas, né? Cegos, são colocados. Cegos, eu estou falando aqui cegos de forma espiritual. Pessoa que nunca leu a Bíblia é colocado para ficar à frente da igreja, entendeu? Só porque ele é parente de alguém. E aí vai sofrer ele e vai sofrer a pessoa que vai estar ouvindo ele, né? Porque ele não tem conhecimento nenhum e é aquele sofrimento total, né? É colocado pessoas que não conseguem andar, ele não consegue carregar nem a própria casa e é colocado para tomar conta de uma igreja inteira, né? Então, se as pessoas que estão na frente lessem um pouco mais a Bíblia, não sofria nem a pessoa que está atrás de uma tribuna, nem a pessoa que tem que ouvir ele, porque foi colocado lá. Então, fica sofrendo os dois, né? E dá uma dó terrível. Dá por uma falta dó. de... E agora, para completar justamente esse trio, né? Porque eu falei que tem 3 formas de representação. Tem o governo, tem a igreja e tem o lar. As pessoas podem escolher com quem vão se casar. Exatamente. As pessoas podem, né? Uma mulher para cumprir, né, a parte de uma mulher deve ser submissa ao homem, ela pode escolher um homem que ame Deus sobre todas as coisas e que vá amar sua esposa como se fosse carne da sua própria carne. Aí elas não escolhem, elas acham, no namoro ele era mais ou menos, aí eu vou casar, vai dar certo. Aí ele não é uma pessoa cristã, não é uma pessoa convertida, não é uma pessoa que ame ela mais do que como Cristo amou a igreja. Aí ela fala assim, é claro, não quero ser submissa a ele. Óbvio, não tem como, realmente. Mas os sinais, gente, sempre estavam lá desde o namoro. E aí as pessoas falam, não posso, né? São contra a submissão. Mas claro, se a pessoa realmente, com quem a pessoa se casou, é uma pessoa que o marido não ame a Deus, então aí você vê essa relação da autoridade, essa relação do respeito, essa relação da submissão a Deus também, que não é compreendida, né? Então, por favor, quando você for casar, se você ainda tá aí, não casou, escolha um homem bíblico, um homem que esteja conforme a Bíblia diz, né? Quando eu digo homem bíblico, é que esteja de acordo com a Bíblia diz e recomenda para um bom esposo. Você é moço, não tá querendo casar com a mulher? Não escolha uma amiga louca para casar, escolha uma mulher que ela vai ser sábia o suficiente para poder edificar a casa de vocês e cuidar dos filhos de vocês. E ela vai aceitar também o que você for falar para ela, porque você tá amando Deus sobre todas as coisas. Você vai ter que prestar conta do que você vai fazer com ela e com a família que vocês vão construir. Porque as pessoas, às vezes, não querem respeitar essa relação de autoridade, relação a relação mesmo de organização num lar, porque elas escolhem mal. E pior, irmão Anderson, elas escolhem e falam assim, mas Deus confirmou, tá? Sabe? Só esse parênteses e vamos seguir o barco.
Vamos lá, porque o assunto é muito sério, né? Porque se fala muito sobre julgo desigual em relação a outras denominações. Então, alguém da Assembleia não casa com alguém alguém da Batista não casa com alguém da congregação, mas e aí, o julgo desigual está onde, né? Às vezes o julgo desigual acontece dentro da própria denominação, Com né? certeza. Então, é um julgo desigual já você pegar uma pessoa que tem um pensamento diferente dentro da mesma denominação, tem pessoas que têm o pensamento completamente diferente, né? E graças a Deus por isso, né? E o julgo desigual começa dentro da mesma denominação. Começa tudo errado e as pessoas não sabem lidar com isso, né? Porque, na verdade, não teve uma preparação, vamos chamar de preparação bíblica, e a gente vai entender isso lá, Jesus falando que aqueles que não aborrecesse pai e mãe, enfim, não aborrecesse a si próprio, não poderia ser digno de ser chamado discípulo dele. E dentro do relacionamento isso também acontece, né? De repente você tem que olhar um pouco e fazer as contas lá para ver se você vai dar conta de terminar. E muitos jovens estão se casando e muitas vezes empurrado pelo líder da igreja. Não, você não pode ficar mais que um ano namorando, você tem que casar. Aí o cara é empurrado para um eu vou chamar de precipício, tá? Porque é um caminho sem volta. E a pessoa vai passar o resto da vida sofrendo muito, tendo que tomar antidepressivo, ficando sem dormir, porque ele está dentro de um julgo desigual, dentro da própria denominação. Então é só o cuidado que a gente tem que ter, mas fecha a janela aqui, bola para frente, que o nosso assunto é 13 de Romanos. Vamos lá, então. Verso 4. Porque ela é o ministro de Deus para o teu bem. Mas se tu fizeres o que é mal, teme, pois ela não traz a espada em vão. Porque é ministro de Deus e vingador, para executar a ira contra aquele que pratica o mal. Ele está falando da autoridade aqui, né? Portanto, é necessário que estejais sujeito, não somente pela ira, mas também por causa da consciência. E também, por esta razão, pagais tributos, porque eles são ministros de Deus, atendendo continuamente sobre esta mesma coisa. É importante essa parte que ele fala um pouco sobre a consciência, né? Como a gente tem que ter consciência daquilo que a gente está fazendo. Como que o irmão vê isso aí no dia a dia? Assim, como é que a gente pode... O que isso significa, essa autoridade sobre a consciência? O que isso representa? No meu ponto de vista, de novo, Alane, a gente sempre fala sobre ponto de vista, né? No meu ponto de vista, a autoridade aqui, qual é a autoridade máxima de uma nação aqui no Brasil? O presidente não, é a Constituição, porque ele está sujeito à Constituição, né? A autoridade máxima é o STJ? De maneira nenhuma, é a Constituição, porque eles estão sujeitos à Constituição. Então, quando se fala de autoridade, para mim, isso aqui pesa mais pro lado da Constituição do que qualquer outra coisa. Porque se a gente pensar na Constituição norte-americana, na Constituição francesa, na Constituição brasileira, nós vamos ver que ela tem uma base gigantesca dentro da Bíblia. Ela tem uma base muito grande dentro da Bíblia. Por exemplo, os norte-americanos, eles não fazem juramento se não tiver com a mão em cima da Bíblia. Olha que coisa interessante. Apesar de a gente estar num estado laico aqui no Brasil, a nossa base de Constituição também ela tem uma base bíblica muito grande. Vou te dar um exemplo, tá? Por exemplo, no meu direct, uma pessoa, uma mulher, falou que o marido dela é de uma denominada religião, ele tem um cargo dentro da igreja, ele prega na igreja dele, olha que coisa interessante, né? Só que bate nela dentro de casa. E ela falou assim, eu preciso saber, irmão, me dá uma guia espiritual para ver como que eu vou lidar com isso. Mas isso não é uma questão espiritual, isso é uma questão de Maria da Penha. Você tem que chamar a polícia para eles. Ele está te batendo, né? A Constituição, ela está aí para te proteger. É disso que Paulo está falando. Eu tenho que estar sujeito, né? Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, aqui pena, tá? Prisão. Mas também pela consciência. Consciência do quê? Espera um pouquinho, gente. Uma pessoa como esse exemplo que eu dei, ela vive em julgo desigual. Olha, os dois são da mesma denominação, eles vão no mesmo carro, para a mesma igreja, ele prega, ela ouve o que ele prega, só que está tendo um julgo desigual. Ele bate nela. E tem mais um detalhe, a filha tentou suicídio. Se você estiver aqui vendo isso agora, você que me mandou esse direct, isso serve para você, porque eu também te dei esse conselho no meu direct. Você tem que ligar para a polícia e chamar a Maria da Penha, já que você tem prova, já está tudo certo. Esse cidadão que se diz cristão, ele deve ser preso. Essa é a ideia. É disso que Paulo está falando. Por isso que a gente paga imposto. Para quê? Para que as leis sejam cumpridas. Então, acima do presidente da Constituição, acima do estatuto da tua igreja, se ele não for bíblico, se a tua igreja não tiver um estatuto bíblico que impede o direito de ir e vir, que impede uma pessoa de liberdade de expressão, até o líder da tua igreja tem que ser preso. Essa é a ideia, desde que não esteja fundamentado dentro da Bíblia. Se ele não estiver fundamentado dentro da Bíblia. Agora, se ele tem valor cristão, se a tua igreja é uma igreja cristã, se a tua igreja respeita toda a Bíblia e respeita a Constituição, não tem como dar nada errado. Concorda? Com certeza. Não tem como dar errado.
É disso que Paulo está falando. Não tem como dar errado. É disso que Paulo está falando. Óbvio, gente, que uma autoridade, então, um governante que não anda segundo a Bíblia, né, a tendência é que ele caia. Sim. Se ele for um impostor, se ele for um corrupto, se ele for um ladrão, a tendência é que ele caia. Porque acima dele está a Constituição. E acima da Constituição está o Todo-Poderoso. É assim que eu entendo e é um ponto de vista. Agora, se você que está aí do outro lado não concorda com isso, então você tem o seu ponto de vista. Eu vou ficar com a Bíblia, que é a palavra de Deus, Sim. e com a Constituição do meu país, que, aliás, é uma boa Constituição. Se algumas pessoas não seguem, aí já é problema delas, né? Mas Sim. é uma boa Constituição. Sim, com certeza. Com certeza. O fato das pessoas não seguirem a Constituição ou não agir corretamente segundo a Constituição não anula o efeito dela. Ela, por ela mesma, ela é boa. O problema são as interpretações, as manipulações, o que é feito disso. Algumas pessoas falam assim, mas eu não tenho que respeitar a lei, né? Não tenho que respeitar radar, eu não tenho que respeitar, pagar imposto, né? A gente vai entrar um pouquinho agora no sétimo, porque ele fala um pouquinho dessa questão do imposto, justamente. Então, tem pessoas que acabam sonegando, tem pessoas que falam, mas eles vão roubar. O que as pessoas fazem com aquilo que é bom, tá em cargo, né? Tá nas costas delas. O que as pessoas vão fazer com aquilo que a gente está cumprindo e obedecendo, desde que, claro, sempre que não esteja contra a palavra de Deus, que não nos induza ao pecado, já é problema dela. Mas nós, por obediência a Deus, nós devemos sim estar de acordo com a lei, com a norma, com o Código Penal, com o Código Tributário, enfim, com as coisas que foram constituídas. Alane, sabe o que eu acho legal? Tem gente aqui na live que pode até não estar concordando com a gente. Mas dentro da casa de todo cidadão tem lei, norma e regra. Toda casa tem. Então, lei imputa em castigo, né? Se dentro da tua casa, guerreiro que está vendo essa live, guerreira que está vendo essa live, não tiver lei, significa que a tua casa é a casa da mãe Joana. Então, assim, um filho, por exemplo, né, que toma banho e pega a toalha, se enxuga e joga a toalha molhada em cima da tua cama que está vendo essa live, ele não é sujeito a nada, nenhuma penalidade, nem chamada atenção. Se o teu filho, que se enxuga com a toalha dele e joga a toalha molhada em cima do teu lugar, do lugar que você vai dormir, ele não sofrer nenhum tipo de penalidade ou não ser chamado a atenção, desculpa, tua casa é a casa da mãe Joana. A não ser que teu filho tenha algum problema de cabeça, aí ele precisa de tratamento, né? Sim. Agora, tem lei em todo lugar, gente, tem lei no meio da sociedade, eu posso ir na sua casa, Alane, e roubar essas coisas que estão atrás de você? A hora que eu quiser? Não. Não posso. Gente, lei é para ser seguida, a gente tem que obedecer. Então, por exemplo, isso acontece muito, né? Lei é uma coisa, é sujeita à punição. Normas, tem norma dentro da tua casa, Alane? Tem norma dentro da minha casa, né? Tem regra dentro da minha casa. O que é uma norma? Tem gente que não sabe o que é norma. Então, norma é uma coisa que eu não cumpro, não faz nada de mal para mim, mas faz para você. Sim. Por exemplo, isso acontece muito nas casas dos brasileiros, deve acontecer na casa de você que está vendo essa live. Quantas vezes no verão você abre a geladeira, né? Abre a geladeira para pegar água gelada e a garrafinha está vazia? Né? Alguém da sua casa deixou de cumprir uma norma. Ele tomou água, só que ele não pensou no outro. Aí você fala, não, beleza, tranquilo, vou abrir o freezer, vou pegar gelo, vou tomar água com gelo. Aí você pega a bandejinha e não tem gelo. Uhum. Alguém passou antes de você e pegou o gelo. Peraí, então tem alguém dentro da tua casa que não está cumprindo norma. Uhum. Sabe aquela pessoa que só pensa nela, toma banho, pega o sabonete e deixa no box lá boiando, na hora que você vai pegar o sabonete ele passa pelo vão dos dedos? É uma norma, gente. Só que para a pessoa que fez, não está dando nada. Mas e para você? E a maioria das normas a gente passa vergonha, né? Então, tem norma, tem lei, tem regra dentro da nossa casa. Tem dentro da nossa casa. Se a gente não consegue se sujeitar a ela, sua casa não consegue ficar de pé. Começa a ter problema. Eu já vi separação, Alane, por causa de pasta de dente. Meu Deus. Opa, porque o camarada não apertava a pasta de dente pelo canto. E ela apertava pelo canto. Deixava tudo embolado. Até torcia a pasta de dente. Teve briga por causa de pasta de dente. E sabe o que é? É uma regra, é uma norma. É uma coisa tão simples. Só que tem gente que não quer se sujeitar às normas e às regras. Gente, de novo, desde que elas estejam baseadas dentro da Bíblia. Amar o próximo. É o básico. E às vezes a gente não consegue. Pode seguir, Alane. Vamos lá, no 7. Portanto, dai a cada um que deveis. A quem deveis tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, a honra.
A nenhum homem devais coisa alguma, senão o amar-vos, uns aos outros, porque quem ama o próximo cumpre a lei. Por isto, tu não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo se resume nesta palavra: tu amarás o próximo como a ti mesmo. Bom, Anderson, comenta um pouquinho aí essa parte. A gente até falou um pouquinho, né, que a gente tem que cumprir, pagar os impostos, pagar, se as pessoas não vão usar, tudo bem, é problema delas, né? Mas a gente tem que pagar sim os nossos impostos, a gente não tem que trabalhar de maneira não declarada, enfim, não é. Isso a gente já tocou um pouquinho no assunto, mas fala um pouquinho sobre essa coisa, né, do dever, porque algumas pessoas podem pegar esse. Eu já ouvi gente que pegou esse trecho, né, que a gente não deve dever coisa alguma, e falou que a gente não pode, por exemplo, pegar empréstimo para comprar uma casa, por exemplo, né? Tem gente que extrapola esse versículo e faz uma lei nisso, dizendo assim, não pode, a gente não pode comprar nada com empréstimo. Olha só, né? Olha que coisa interessante, né? Se a gente não pudesse comprar nada com empréstimo, uma das principais leis lá de Levítico era não emprestar o dinheiro com usura. Então você não pode emprestar com usura. O que é usura, né? Juro exorbitante, né? Então você pode emprestar. Se Deus abriu isso daí, né? Que você pode emprestar. Aliás, tem uma coisa importante lá. Eu gosto muito do livro de Levítico, porque ele traz umas leis bem bacanas, se encaixa muito aqui com o que Paulo está falando. Por exemplo, eu tenho certeza absoluta que a maioria que está vendo essa live não sabe a diferença entre escravo e jornaleiro. E na nossa Bíblia, lá no Filho Pródigo, está escrito: quantos dos jornaleiros do meu pai têm o que comer e eu estou aqui padecendo de fome? Então o que é jornaleiro, se naquela época não existia jornal, né? Olha que coisa interessante. Jornaleiro era uma pessoa que tinha uma diferença entre escravo, tipo de escravidão, né? Você sabia que os judeus tinham direito de ter servos, escravos, só que o nome era jornaleiro. Sabe por quê? Porque no sábado ele tinha que descansar, ele não podia trabalhar depois que o sol descesse, ele não podia passar frio, e quando o senhor fosse comer, ele tinha direito de sentar na mesa. Já viu um escravo assim? Que você pode sentar na mesa junto com o seu patrão, que você tem um dia de folga por semana, que quando começa a escurecer, você não pode trabalhar mais e você não pode passar frio? Uau! Esse é o jornaleiro. Esse é o jornaleiro. Olha como que Deus é bom. Então ele faz um esquema social dentro de Israel para que os filhos de Israel não fossem escravos como era escravo no Egito ou escravo em Canaã. Ou seja, você vai ter um tratamento diferenciado. Já que você vai ser servo, você tem que ter um tratamento diferenciado. E quando chegava o ano sabático, que era o ano onde todo mundo parava, o jornaleiro não trabalhava durante um ano inteiro. Ele trabalhava 6 anos, tinha direito a um ano de descanso. Gente, não é férias de 30 dias, é um ano de descanso. Esse é o jornaleiro. Olha que justiça, que constituição linda que Deus faz. É uma constituição linda, maravilhosa. Era o Código do Trabalho já, né? Daquela época. Mas era um código maravilhoso, porque eu queria viver esse código, né? Eu trabalhei em empresa que eu entrava às 6 da manhã, saía às 11 horas da noite, entendeu? Fazia meia hora de almoço. Agora aqui não. Olha o que Deus está falando. Então, eu acho bonito demais isso, essa questão de cumprir essa constituição de Deus, essa misericórdia, esse poder, esse amor. Né? Esse amor que Deus está colocando aqui através de Paulo. E Paulo conhecia isso. Por isso que ele está falando desse tipo de autoridade. De uma autoridade que vem nos moldes da misericórdia de Deus. E aí ele vai falar o seguinte: a ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor. Peraí. Eu não devo dever nada a alguém, a não ser o amor? Quer dizer, se você me pede emprestado um dinheiro, por que você está precisando, Alane? Você está precisando muito. Agora, se eu devo a você o amor, como que eu tenho que receber esse dinheiro? É com usura? É com juro alto? Porque aqui na minha cidade tem uma denominação que fez até pirâmide. Tinha um monte de gente que era ministro na igreja que estava pegando juro altíssimo de pessoas. Meu Deus. Opa, juro altíssimo. Quebrou família. Tinha gente aqui na cidade de uma determinada denominação que o cara pregava e ele tinha acabado de tomar a casa de uma pessoa que estava devendo para ele. Meu Deus do céu. Agiota. E aí eu te pergunto, onde está a agiota na Constituição? Não pode ter. Pois é. Não pode. Agora, peraí, o que vale mais então? Né? O que vale mais? Eu me basear dentro da minha Constituição, desde que ela esteja nos moldes da Bíblia, desde que ela esteja dentro do... Eu vou repetir isso direto.
Sim, tá? repete porque as pessoas Né? confundem. Pega uma frase. Exatamente. Então é disso que Paulo está falando. Sim, então eu posso pegar um empréstimo no banco. Está dentro da Constituição? Vai me ferir? Né? Tá fora daquilo que eu pensei? Não. Então, se está dentro da Bíblia, está tudo certinho, por que não? Né? Por que não? Então, a gente tem que ter um pouco mais de maturidade, né? Para a gente conseguir compreender algumas coisas. Um pouco mais de maturidade. E, de novo, olha, pesquisa, vai atrás. Vê se o que eu estou falando é bobagem. De novo, é só um ponto de vista. Se você não concordar, tenta me provar de outra maneira. Sim. E só para fazer um link aí com essa questão, né, do não tomar, que a gente não tem que tomar emprestado, né? Nosso próprio Deus, ele nos ensinou que a gente tem que ter mordomia com aquilo que ele nos deu. A gente tem que ser bons mordomos, né? Cuidar bem daquilo no que ele nos deu. E se muitas das vezes, o fato da gente, às vezes, pegar um empréstimo, por exemplo, aqui na Europa isso é bem visível, né? Às vezes, o fato da gente pegar um empréstimo, a gente vai economizar ao longo prazo do que se a gente ficasse, de repente, por exemplo, comprar uma casa. Você custaria menos para a pessoa pegar um empréstimo do que ela não comprar e ficar ali naquele sistema. Então, todo a gente não pode pegar um versículo e disso fazer uma doutrina, né? Disso fazer uma coisa extrapolada. Por quê? Porque o mesmo Deus que diz que a gente não deve dever nada, mas a gente deve dever o amor, ele também fala que nós temos que ser mordomos daquilo que ele nos deu. Então, quando ele te deu um dinheiro, use ele da melhor maneira possível. A gente não vai sair fazendo empréstimo aí por tudo e por nada, comprando, vivendo acima da nossa linha de capacidade de vida, daquilo que Deus nos deu. Mas que a gente possa usar o dinheiro que Deus nos deu da melhor maneira possível. E, sobretudo, se a gente tiver que dever, se a gente está devendo, de repente, o banco nos emprestou, nos ajudou a comprar algum bem, que você também possa lembrar-se, né, que a gente deve esse amor às pessoas. Isso é o maior dos empréstimos. A gente que recebeu, a gente deve amar todas as pessoas ao nosso redor, amar o nosso próximo como a nós mesmos. E isso é o mais importante, né? Que a gente não fique focado num versículo e esqueça, né, o que é grande. A gente fica lá naquele pequenininho, no ponto preto do negócio, e a gente está esquecendo do mais importante, que é o amor. Exatamente. Jesus vai falar isso sempre, né? Aliás, lá em Mateus, no capítulo 17, está escrito, 17, 24, Jesus pagou o imposto. Pois é. Né? Exatamente. Pagou o imposto. Exatamente. Bom, vamos embora lá. 9, não, minto. 10. O amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Então, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Não. Então, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto de nós do que quando cremos. A noite é passada e o dia é chegado. Portanto, rejeitemos as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. Posso seguir? Uau. Pode. Ou é melhor parar aqui? Não. Sabe o que eu acho bacana aqui? Sabe o que Paulo está falando? Gente, depois de tudo que eu falei, tem lei, tem norma, tem regra, elas são importantes para a gente conseguir viver em sociedade. E essas leis, elas foram colocadas de alguma forma por Deus. Por quê? Para não matar, para não roubar, para proteger criança. Isso aí não é do diabo, gente. Só pode ser Deus por trás dessas coisas. Concorda? Sim. Concorda? Sim. Senão, gente, se dependesse de nós, porque nós somos maus. Jesus falou, vocês são maus. Se dependesse da gente, não tivesse Deus por trás de toda essa organização, o mundo já tinha acabado. A gente já tinha se destruído. Né? O tanto de bomba atômica que tem parada por aí, já tinha gente apertando um monte de botão e acabando com tudo. Uhum. Mas Deus está por trás dessas coisas. Ele que fica segurando todo esse sistema. Para quê? Por que ele fica segurando esse sistema? E num ponto está escrito, se Deus não abreviasse os dias, né? Nenhum se salvaria. Quer dizer, olha a misericórdia de Deus, ele está por trás dessas coisas todas. Ele está segurando todo o sistema que está querendo se implodir. E Deus segura. Por quê? Porque ele te ama, porque ele me ama. Uhum. E aí, olha que bonito isso aqui. Mas aí Paulo fala assim, só que sabe que Paulo está escrevendo aqui e está dando uma coisa para nós importantíssima? Para de dormir, galera. O sol já raiou. Coloca o uniforme de guerra. Porque como que a gente dorme? A gente dorme bem tranquilo, né? A gente coloca a roupa mais folgada que a gente tem, né? A gente coloca aquelas camisas de vereador, que é aquela folgadona cheia de furo para respirar, né? Aquela meia toda furada. Você não está preparado para a guerra. Paulo está falando, acorda, galera. Mudou, o tempo já chegou.
Vamos, que o tempo chegou. A hora de dormir acabou, o sol raiou, pega a armadura, tira o pijama, olha que top, tira o pijama e coloca a armadura. É uma coisa completamente diferente agora. Parou de descansar, sai da rede, acabou o sossego. Você que tá vendo essa live, pega a tua Bíblia, vamos correr. Já acabou o tempo de você ficar olhando igual passarinho esperando gente colocar comida na tua boca, dizendo quem que você tem que amar, quem que você tem que odiar, quem que você tem que abraçar, quem que você tem que afastar de abraçar. Começa a pensar com a sua própria cabeça. A Bíblia está aí, examinai as escrituras, porque cuidais eternela a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Para de ficar ouvindo gente dizendo o que você tem que fazer. Pois é. Vamos, a Bíblia está aqui. E Jesus falou, eu vou enviar um Espírito que vai guiar vocês em toda a verdade. Quem guia nós é o Espírito Santo. E Jesus falou, cuidado que tem muito condutor cego por aí, vivendo em treva e ó, vai cair o condutor e você dentro de um buraco. Então cuidado, examine as escrituras, seja como os bereanos. Leia Atos 17, examina se o que a gente está falando aqui é verdade ou mentira. Tira a sua própria conclusão. Saia dessa zona de conforto. Dormir é zona de conforto. E quem pega uma armadura, ele não está em conforto nenhum. Pode continuar, Lani. E nós caminhamos honestamente, como de dia, não em tumultos, nem em embriaguez, nem em orgias, nem em devassidão, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não façam provisão para a carne para cumprir suas cobiças. Maravilhoso isso daqui, porque, irmão Anderson, tem gente... Pegando aí de novo esse gancho, né, que o irmão estava falando agora. Tem gente que fica assim, ó, desesperado, porque ele quer esse tipo de confirmação, esse tipo de sinal, esse tipo de coisa para fazer coisas, cobiçar coisas da carne, né? Tem gente que não, sei lá, não faz nada de negócio, casamento, não faz nada, não faz uma faculdade, não faz um trabalho, não faz nada se não tiver uma tal de confirmação. Né? Precisa ter a confirmação. Só que, gente, a maior confirmação, maior tipo de regra, de entendimento, já nos foi revelado. Qualquer tipo de problema que a gente enfrente no dia a dia, já está aqui. Mas a gente fica esperando um terceiro para nos dar esse tipo de coisa, para cumprir as nossas cobiças. Sendo que, por favor, né, a gente tá falando aqui de vida eterna. E essas coisas que a gente fica lutando, às vezes, assim, cobiçando, desejando, almejando, se você parar para ver o foco, não é vida eterna. São 80 anos que a gente vai viver aqui, né? 84 anos, que eu acho que é a estimativa de vida do Brasil, não é estimativa de vida que falo, é um outro termo. Mas a gente fica preocupado em 80 anos. Em vez de se preocupar na vida eterna. Como é que a gente pode passar a eternidade se a gente não conhece quem é nosso Deus? Como é que a gente pode passar adorando, amando, louvando, engrandecendo alguém que a gente nem sabe o que fez por nós no passado, fez na nossa vida e vai continuar fazendo? A gente fica buscando Deus nos cultos, atrás de coisas materiais, de uma prosperidade, de uma coisa que é passageira. Por carro, casa, emprego, casamento, filho, doença, saúde, sabe? São coisas que são passageiras. Ao invés de usar esse tempo para conhecer os atributos e a plenitude de Deus. Como é que você pode... Irmão Anderson, eu não sei como é que o irmão quando foi casar, mas quando eu casei, eu quis saber tudo do Felipe. Eu queria saber o que mais agradava a ele. Eu quis saber o prato favorito dele. Eu quis saber o que era o melhor lugar que ele mais queria passar um dia, viajar. Eu quis saber tudo sobre aquela pessoa com quem eu escolhi para passar a minha vida. E a gente está falando de passar a vida na eternidade com Deus, sendo que a gente desconhece quem é o Deus das Escrituras. E Paulo fala no capítulo 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão, pelo amor de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, num culto. O que é um sacrifício? É uma coisa boa? Seu corpo em sacrifício. O que nós vamos fazer? O que nós estamos apresentando? Nós estamos cultuando ou estamos indo buscar alguma coisa? Porque tem denominação que só fala de buscar. Eu estou indo lá buscar, eu estou indo lá buscar, eu estou indo lá buscar, eu estou indo lá buscar. E aí o discurso é tão de buscar que às vezes o líder fala, então eu vou dar. Receba, 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 receba. E depois de 10 anos a pessoa não recebe nada, começa a tomar tarja preta. Sim. Sim. Né? Porque o foco nunca foi Porque Deus, não era o que ele foco esperava. foi sempre o homem. Porque o Deus que eu sirvo, ele vai tirar meu filho da droga, eu vou ganhar um carro novo, a porta vai abrir do emprego novo, meu vizinho que é macumbeiro vai morrer.
É isso que eu estou buscando. Não, e aí? E se o seu filho morrer? Deus não vai ser mais Deus? E se o câncer pegar você, ele não é mais Deus? Pois é. Né? Então, eu acho que esse capítulo aqui, ele fala muito disso, né? Ele fala dessa autoridade que a gente tem que respeitar e depois ele termina falando do amor, da vigilância, da pureza, de quem a gente realmente é. Então, olhe, você que está nessa live, olhe mais, saia, tira o pijama. É o que o Paulo está falando, tira o pijama, levanta, o sol já raiou, começa a ler mais as escrituras. Tem gente que faz 40 anos que está na igreja e nunca leu a Bíblia inteira. Não compreende. Passou metade da vida sem se interessar aquele que salvou. Irmão Anderson, a gente terminou aqui o capítulo 13. Eu acho que a gente fez entendeu, né, o link A vida é como um Boeing 747. A vida é como um cockpit de um Boeing 747. Deu uma travada, a gente... Opa, voltou aí? Voltou? Voltou. Eu digo que a vida é como um cockpit de um Boeing... Cockpit de um Boeing 747-300. Tem um monte de botão, tem um monte de coisa, e com aquele avião você consegue fazer um monte de coisa. Levar ajuda humanitária, levar comida, apagar incêndio. Só que se você não souber pilotar, você pode destruir uma cidade inteira. Então é o cuidado que a gente tem que ter, né, com a nossa vida e com a palavra de Deus. Então, observe. Veja qual que é o comando de acender a lâmpada, o comando de fazer o avião subir, descer, diminuir velocidade, pousar. Você está com algo poderoso na sua vida, que é a palavra de Deus. Só que você pode estar matando muita gente nesse exato momento. Então, cuidado. E você mesmo pode estar levando não só matando outras pessoas, mas você mesmo está afundando o seu avião, porque você não sabe o que você está dirigindo. É isso aí. É isso aí. Bom, irmão Anderson, por mim, eu acho que a gente fez bem, a gente conseguiu pincelar bem. Posso passar para o irmão fazer as considerações finais, ler os nomes das cidades que apareceram aí. E quero desde já agradecer mais uma vez, foi riquíssimo essa 1 hora que a gente compartilhou juntos. Joia. Então, foi um prazer estar aqui, Alane, o pessoal que está acompanhando a gente, muito obrigado. De novo, seja como um bereano, vá lá, né? Leia Atos 17, leia o que aquele povo fazia. Eles confirmavam tudo que eles ouviam, eles recebiam de bom grado, mas eles confirmavam nas escrituras. Nosso agradecimento, nosso abraço vai para Umuarama, Camaçari, Mogi das Cruzes, Santo Antônio da Platina, Jequié, Promissão, Campina Grande do Sul, Suzano, Buritis, Jaboatão dos Guararapes, Embu das Artes, Bauru, Salto, Carbonita lá em Minas Gerais, Franco da Rocha, Feira de Santana, Caetité, Bahia, Cacoal, Pindamonhangaba, Aracaju, Belo Horizonte, Monte Santo lá na Bahia, Brinton lá na Inglaterra, Cotia, Rio Preto, Ibitiúva, Campo Limpo Paulista, Macarani, lá na Bahia, Ivoti, Rio Grande do Sul, Jaguará do Sul, Lins, Garanhuns, Piracicaba, a turma aqui de Campinas, Limeira, Hiroshima, lá no Japão, Osasco, Olambra, Ribeirão Pires, Santo André, Hortolândia, Santos, Lagoa do Norte, lá em Brasília, Guariba, Araçoiaba da Serra, Campo Grande, Minas Gerais, São Vicente, em São Paulo, Monte Alto, Santo Antônio da Platina, Salvador, lá na Bahia, Fortuna, Nova Orleans, nos Estados Unidos, Manhuaçu, Minas Gerais, a turma lá tem uma turma lá dos Estados Unidos, da Flórida, que vê a gente, de Miami. Então, um grande abraço, Deus abençoe a todos que nos acompanharam nessa tarde. Amém. Irmão Anderson, vamos para tirar o print, que o pessoal gosta de marcar, eu também gosto de ser marcado. Vamos lá. Ó. Deu certo? O pessoal conseguiu tirar o print? Acho que sim. Irmão Anderson, sim. Deus abençoe grandemente a sua semana. Amém. Todos Amém. que estão aqui acompanhar essa live. Deus abençoe. Vai ficar salvo aqui no meu perfil. Se você não conseguiu acompanhar as outras, estão até o capítulo 11, está salvo no perfil do irmão Anderson. Se você, a partir do capítulo 12, vai ficar salvo por aqui. Se você também lembrou de alguém durante essa live que pode ser beneficiada com essa mensagem, com essa explicação, não hesite, envie, porque às vezes a gente pode ser impactado somente por uma palavra, né? Então, que Deus abençoe
a cada um que está aqui e que sentir também de enviar. Deus abençoe grandemente por tudo, tá bom? Deus abençoe, irmãos. Até semana que vem. Amém. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Boa semana. Vocês também. A todos, Deus abençoe.